Bom, agora você já entendeu o que é Ordo Salutis, você entendeu o que é plano de salvação para uma criança e como ela tem que aprender isso. Com 5 dedos na mão era muito mais simples do que você imaginava, né? Você veio aqui para o curso, às vezes pensando num negócio complexo, e é complexo quando nós vamos ler os textos, e muitos teólogos conseguiram esmiuçar isso para nós. E hoje em dia a gente tem isso traduzido para crianças, para que elas compreendam com muita facilidade. Isso ajuda demais. Por quê? Porque esses estudos, eles compilam de quase uma maneira sistemática como a Bíblia nos apresenta este plano de salvação. Mas é importante nós termos uma base de não subestimar as crianças. E esse é o primeiro ponto que eu gostaria de dar de dica para vocês. Nós não podemos subestimar as crianças. As crianças na época de Jesus, elas aprendiam a Torá. E elas não só aprendiam, a tradição ainda era muito forte na época de Jesus, a tradição oral. Então elas decoravam muitos textos da Torá. E elas eram preparadas não para a vida adolescente, elas eram preparadas para a vida adulta. Por quê? Uma criança na época de Jesus, ela saía da infância e já entrava na vida adulta. Não havia esse conceito de adolescência e juventude, juventude adulta e adulta, como a gente tem hoje nos ministérios dentro da igreja, né? Os adolescentes, temos os jovens adultos, e aí chega na UCP, na SAF e por aí vai. Então nós temos um conceito hoje muito dividido no quesito etário. Mas na época de Jesus não era assim. Então, os pais tinham uma preocupação muito grande, até baseada em Deuteronômio, quando fala que nós ensinaríamos a lei para as crianças, sentando, levantando na batente da porta, dormindo, acordando, em todo o tempo nós ensinaríamos o texto bíblico, e era assim que acontecia ao longo do panorama bíblico com as crianças. Nós podemos compreender que, na verdade, é um princípio de vida, que você ensina a criança, como diz lá em Provérbios, não o caminho que se deve andar, mas no caminho. E é um erro semântico que a maioria das pessoas fazem dentro da igreja. As pessoas acreditam que nós devemos ensinar o caminho para as crianças, mas nós devemos ensinar no caminho. No caminho. O pai deve ensinar a criança no caminho. O professor de escola dominical deve ensinar no caminho. É caminhando com a criança. Porque ela vai ver um alinhamento de teoria e prática. Caso contrário, a criança percebe. Ela não é boba. E é por isso que a gente não pode subestimar a criança. Ela fala assim, nossa, mas meu pai está me ensinando o caminho, mas ele mesmo não faz o caminho. Ele mesmo não tem uma vida devocional. Ele mesmo não depende do Senhor Jesus Cristo quando perde o emprego. Ele mesmo... ou a minha mãe não tem a mansidão necessária. E é claro que eles não são perfeitos, eles vão errar, mas quando errarem eles precisam se arrepender, assim como a Bíblia nos pede. E tudo isso é no caminho, no caminho. Nós precisamos compreender então que no caminho nós não podemos subestimar as crianças, porque na época de Jesus elas tinham um conteúdo muito denso. Elas aprendiam princípios doutrinários muito densos para a idade, porque elas estavam sendo preparadas não para a adolescência, mas para a vida adulta. E é por isso que nós não podemos subestimar a capacidade cognitiva das crianças de compreenderem pontos profundos, pontos extremamente profundos da nossa teologia. Uma criança até os 11 anos precisa compreender o conceito de graça, precisa compreender o conceito de misericórdia, precisa entender o conceito de salvação em Cristo Jesus, que ela não merece, e Ele foi no nosso lugar para morrer por nós, é Ele que nos mantém santos, é Ele que nos santifica a cada dia. Precisa compreender, sim, o conceito de regeneração, que não é pela capacidade dela, pela bondade dela, pelo esforço dela, mas é pelo Santo Espírito. Precisa compreender o conceito de gratidão, porque muitos cristãos vivem até hoje dentro das igrejas pensando, ai, como que eu vou agradar a Deus? Na verdade, você precisa agradecer por aquilo que Ele já fez. E dessa maneira você vai, por tabela, agradecê-lo e agradá-lo. Mas você tem que compreender que, na verdade, uma criança precisa entender esses conceitos profundos de uma vida genuína cristã. E o Evangelho faz isso conosco. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com a ênfase ética e moral. Porque se a gente só bate nessa ênfase, a criança transforma a Bíblia num livro ético e moral. Num livro quase que de autoajuda ético-moral. Isso não pode acontecer. A criança precisa entender que a Bíblia
lê a vida dela. A Bíblia apresenta para ela erros que ela comete, erros que ela tem e que ela precisa depender cada vez mais do Senhor para viver uma vida para com Ele. E é por isso que nós podemos ir para o ponto 2, que é uma proposta desse professor de homilética no Canadá, Dr. Howard Hendricks. O segredo da concentração é a eliminação. Esse cara, ele propõe algo extremamente importante, que nós precisamos tomar cuidado com a quantidade de pontos que nós colocamos dentro de uma história. É claro, os presbiterianos gostam muito de 3 pontos na hora que vão pregar, os batistas acabam indo para 5 pontos, e alguns outros quase não tem nenhum ponto. Mas a proposta de você eliminar arestas é extremamente importante para a infância. Por quê? Quando você vai apresentar esse plano, por exemplo, de salvação e evangelizar uma criança, se você recheia a história com muitas histórias e coloca uma história para cada um desses pontos, às vezes você não consegue chegar no coração da criança de uma maneira concisa. A criança ela fica confusa, ela não entende muito bem o que você está querendo dizer com toda aquela informação. Então, se você consegue criar um panorama dessa salvação, como é a exemplificação da Ordo Salutis, assim como o panorama bíblico, apresentar o panorama bíblico para a criança, e dentro das nossas salas de ministério infantil lá na igreja, todas as salas têm uma linha do tempo bíblico. E toda vez que o professor vai começar a dar aula, ele coloca o dedo aonde ele está dando aula. Para a criança entender que a Bíblia não é um retalho de histórias, mas é uma única história, onde Deus usa o seu povo para apresentar a vontade dele e usar o povo dele, mesmo sendo pecador, para cumprir a vontade dele. E isso acontecerá conosco, e é por isso que no final da linha do tempo está escrito lá, você está aqui. E você também faz parte dessa história, da história do povo de Deus, da história onde nós somos usados, apesar de sermos pecadores, para cumprir a vontade de nosso Deus. Então, menos é mais na hora que você vai explicar o texto bíblico e até mesmo o plano de salvação para a criança. E eu explico isso dessa maneira. Quando uma criança sai da sala de aula, ou de uma programação de EBF, uma programação evangelística, você pergunta para a criança, o que você aprendeu hoje? Ela consegue explicar qual é o princípio ou o valor que ela aprendeu naquela aula? Por isso que, quando você vai começar uma aula, você precisa deixar muito claro, hoje nós aprenderemos isso. No final da aula, revisa e revisita isso com a criança. Faz um processo de autoavaliação com a criança. Por quê? Porque isso dará a clareza de que a criança vai sair da sala e o pai vai perguntar, o que você aprendeu hoje? E a criança vai falar assim, não lembro. Imagina você como professor ouvir isso. E imagino que alguns já devem ter acontecido. Nossa, mas eu preparei tanto, como que essa criança não lembra o que a gente ficou aqui dentro de sala falando 1 hora? Não é possível. Então é extremamente importante você bater no ponto daquilo que você está dizendo para a criança, porque educação é ir e vir. Ir e vir é você vai, explica, volta, vai, explica, volta, vai, explica, volta, e deixa a criança também explicar. Então, a criança explicar aquilo que ela está aprendendo é extremamente importante para a fixação na cognição dela, ok? Próximo, o professor Paul Scott Wilson, que é professor de homilética também em Toronto, nós temos aí o conceito de parábolas, que era apenas 1 ponto. E ele propõe que quando nós vamos ensinar alguma coisa para as crianças, que seja em apenas 1 ponto. Por quê? Elas têm uma grande capacidade de concentração, mas essa capacidade de concentração, ela tem uma limitação. E eu vou explicar isso didaticamente, como a gente pode resolver esse problema, e é uma técnica que a gente usa há muitos anos dentro da nossa igreja, dentro do ministério. Porque quando nós concentramos em apenas 1 ponto, a probabilidade da criança falar assim, hoje eu aprendi isso, é muito mais fácil se ela tiver 4 ou 5 pontos. Principalmente porque nós temos, às vezes, apenas 1 hora, 1h30 para poder fazer algum trabalho evangelístico com a criança, ou até mesmo dar uma aula de escola bíblica para aquela criança. Um próximo detalhe é a questão do ensino lúdico e criativo. A ludicidade para as crianças é extremamente importante, porque as crianças são seres extremamente criativos, são muito criativos. Ao longo dos anos a gente vai deixando de ser criativo, porque a nossa vida vai ficando operacionalizada.
Isso por conta da educação e de vários princípios que nós acabamos tendo na vida. Mas a criança, ela nasce cientista, ela nasce criativa, ela nasce artista. E é por isso que o ensino para essa criança precisa ser lúdico, precisa ser criativo. C.S. Lewis, ele entrega uma frase que representa muito bem isso. A razão leva à verdade, a imaginação leva ao sentido. Então, quando você apresenta a razão, que é o texto bíblico para a criança, você está apresentando a verdade. Mas quando você traz a criança para imaginar o texto, entrar dentro do texto, você começa a dar sentido àquela verdade. E ele fazia isso até mesmo com livros de ficção, para conseguir trazer sentido a toda a verdade bíblica, através das Crônicas de Nárnia e vários outros contos que ele mesmo escreveu. Por isso o ensino lúdico e criativo é muito importante. Eu tive a oportunidade de estudar com Raimundo Donatello, quando fiz mestrado no Uruguai. E Raimundo Donatello estudou com Jacques Delors. Os dois juntos, quando ele fez o doutorado na Universidade de Bruxelas, na Bélgica, eles criaram a teoria da ludocriatividade, que é quando você traz o conceito ludocriativo para dentro de sala, quando você consegue fazer com que as crianças compreendam o texto de uma maneira muito criativa e muito lúdica. Basicamente, ele propõe a seguinte coisa na teoria dele, a seguinte ideia e conceito na teoria dele, que a criança, para poder entrar dentro do texto, ela precisa viver a história. Então ele propõe pequenas esquetes para que as crianças façam dentro de sala para entrar dentro do texto. Então ele entrega textos para as crianças e as crianças têm que ali atuar quase que de maneira improvisada, baseada na esquete que ele criou diante da tarefa que ele gostaria. Isso é completamente possível com o texto bíblico, desde que você chame as crianças e dê os papéis necessários para as crianças e vai guiando o que elas têm que falar umas para as outras. Elas imergem dentro do texto e fica extremamente criativo e lúdico para que elas compreendam aquilo que precisa ser passado. Por fim, transforme a sua vida em uma referência. Assim como o Deuteronômio 6,7 nos diz, e as ensinarás a teus filhos, delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te. É extremamente importante que você seja uma referência irrepreensível para as crianças, para que as crianças olhem para você e consigam ver Cristo através da sua vida, consigam olhar para ti e pensar, nossa, essa pessoa ela é de fato um embaixador de Jesus Cristo, um embaixador do reino de Deus aqui para comigo. É importante você dizer isso. Essa semana, num pequeno grupo das crianças lá da igreja, onde foi até na minha casa, eu estava dizendo para elas, olha, vocês não estão na minha casa à toa. Vocês estão na minha casa porque Deus marcou uma agenda. Na agenda da eternidade, ele disse, olha, nesse dia essas crianças vão estar na casa do pastor, um pastor que cuida assim de crianças, e ele vai explicar esse texto bíblico. E eu estava explicando o texto do eunuco, aquele que foi alcançado pelo evangelho, lendo um texto que ele nem entendia. E eu brinquei com as crianças, às vezes vocês não entendem o texto bíblico também, certo? E elas, realmente, às vezes a gente não entende. É o que estava acontecendo com o eunuco, ele não estava entendendo. Precisou alguém ir lá explicar. E essa explicação, ela só é possível por conta do Espírito Santo, que nos dá o entendimento do texto. E tudo isso foi marcado na agenda. Deus tinha uma agenda para o eunuco, e é por isso que ele tirou Filipe do Norte e levou para o sul para evangelizar o eunuco. E é por isso que Deus tirou vocês das casas de vocês durante a semana, depois de inglês, depois de escola, depois de futebol, depois de basquete, para vir aqui na minha casa ouvir o Evangelho de Jesus Cristo. Vocês estão entendendo que isso faz parte da história? E as crianças abriram o olho desse tamanho e pensaram, uau, caramba, Deus marcou essa agenda mesmo, eu faço parte da agenda de Deus. Você faz parte da agenda dele. Da agenda que ele construiu para que você fosse salvo através do Evangelho de Jesus Cristo. Isso é extremamente importante, contextualizar a criança na história e fazê-la entender que ela está sendo salva pelo Senhor da história e por aquele que é soberano sobre todas as coisas. Nos vemos na próxima aula.